A Damares, pastora das pregações inflamadas. É o momento da igreja apresentar boas ideias de políticas públicas. É o momento da igreja governar. É a nossa hora. A Damares do ativismo social e do voluntariado. Já dormi na rua para proteger meninas e meninos de rua. Já apanhei da polícia na rua e muito. A Damares política das declarações espontâneas. É uma nova era no Brasil. Menino veste azul e menina veste rosa. Todas essas Damares estão sob a pele da mesma mulher, que critica as feministas. Sabe por que elas não gostam de homens? Porque são feias. E nós somos lindas. E ao mesmo tempo se orgulha de ser chefe de uma nova família. Eu sou uma mulher sozinha com uma filha indígena. Isto é uma família. Quem é, afinal, Damares Regina Alves, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que acendeu tantas vezes o pavio da polêmica em apenas 13 dias de governo? Nasci no Paraná, estudei em São Paulo, segui para o Nordeste. Morei na Bahia, Sergipe. Estou há mais de 20 anos em Brasília. No entanto, passei boa parte de minha luta lá no Nordeste, então eu sou nordestina. Filha de um pastor evangélico, a paranaense Damares se mudou com a família para a Bahia quando era bem pequena. Vitória da Conquista foi a primeira cidade onde eles moraram, numa casa emprestada por outro pastor. Bom, exatamente aqui nessa casa foi a residência do pastor Henrique Alves e sua família, juntamente com a pastora Damares Alves. E aí meu pai disponibilizou essa casa, uma casinha pequena que tinha aqui, para que eles morassem. E foi quando morava em Feira de Santana que Damares sofreu o maior trauma de sua vida. Um abuso sexual que ela contou durante uma pregação em maio de 2016, na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Vocês não têm ideia o que é ser abusada aos 6 anos de idade. Foi horrível. Doeu. E doeu muito. E eu fui abusada dentro da minha casa por um falso pastor que estava hospedado lá em casa. No mesmo vídeo que viralizou na internet, ela conta que teve uma visão que a impediu de cometer suicídio. Eu estava em cima do pé de goiaba com veneno na mão. E quando eu ia comer o veneno, aconteceu algo extraordinário. Eu vi Jesus se aproximando do pé de goiaba. Eu tive uma revelação extraordinária. Em seu discurso de posse, a ministra se referiu às críticas após a repercussão do vídeo. Quando riram de mim, riram de 1/3 das meninas no Brasil que são abusadas sexualmente. Damares se formou em pedagogia em Sergipe. Em Siriri, no interior do estado, trabalhou numa ONG cristã de assistência social. Foi ela que trouxe recursos para que Siririzinho fosse transformado no que ele hoje é. A primeira rua calçada, que é essa daqui, essa igreja construída, essa praça, esse prédio. Em janeiro de 1989, se mudou com a família para São Carlos, no interior de São Paulo, onde também cursou direito numa faculdade que não existe mais. Kleber se formou com ela e não vê na ex-colega de turma alguém radical ou intransigente. Eu acho que a Damares é flexível, só que ela é justa. Ela não tem mais ou menos, ou é ou não é. E quando, para chegar nesse consenso, há sempre o diálogo, ela sempre foi aberta ao diálogo. Amiga da ministra, há 30 anos, Ariane dividiu o mesmo escritório de advocacia em São Carlos. E se recorda de Damares advogando de graça para quem não podia pagar, sem nunca perguntar a religião de ninguém. Eu lembro muito de um senhor que era homossexual e da Umbanda. E ela fez serviço gratuito para ele tinha AIDS, e ela fez serviço gratuito para ele. Ariane diz que a ministra está bastante contrariada com a repercussão de declarações como esta. O Estado é laico, mas essa ministra é terrivelmente cristã. E por ser cristã, eu acredito nos desígnios de Deus, eu acredito nos propósitos de Deus. Eu mandei uma mensagem para ela: Damares, você tá bem? Ela: não, eu tô bem, tô melhorando, tô melhor. Mas a Damares é muito coração. Então ela vai dar algumas declarações que não é efetivamente, eu acho que o que ela vai fazer, sabe assim? Ela é muito coração, ela fala meio, sabe?
A senhora acha que aflora a pastora? Isso. Entendeu? E atrapalha a ministra? Sim. Talvez não é que atrapalhe. Talvez ela não esteja sabendo lidar. Quando ainda era estudante de Direito, Damares resolveu seguir a vocação do pai. Foi nesta igreja do Evangelho Quadrangular que o pai de Damares Alves exerceu atividade de pastor e onde ela, inclusive, se casou. Durante os anos em que morou aqui em São Carlos, Damares se tornou pastora e passou a conciliar a advocacia, o voluntariado e a pregação religiosa em palestras que se tornaram famosas na cidade. Toninho tocava contrabaixo nos cultos que Damares frequentava e acha que uma pastora enfática como ela sempre provoca reações. A religião é uma polêmica, né? Que nem futebol. É uma polêmica. Então tem muita denominação. Né? E tem vários costumes. Em 1999, Damares foi para Brasília. Começou trabalhando no gabinete de um tio, então deputado federal. Por 20 anos, assessorou parlamentares da bancada evangélica, ao mesmo tempo em que passou a frequentar a Igreja Batista da Lagoinha e manter projetos sociais. Oi, gente, sou Damares Alves. Eu sou uma das fundadoras do movimento Atini Voz pela Vida, que há anos no Brasil faz um trabalho de proteção da criança e da mulher indígena. Na internet, apresentou uma índia Camaiurá como sua única filha. Mas eu sou mãe da Caiu Titi Lulu Camaiurá. Oi, gente, sou Lulu, filha da Damares. Mas a assessoria dela informou ao Fantástico que a jovem, hoje com 19 anos, não é formalmente registrada e que ela vê a família biológica sempre. A entidade que Damares criou responde a 3 ações movidas pelo Ministério Público Federal. Uma delas por sequestro de índios, o que Damares nega, alegando que, como cristã, tem o dever de ajudá-los. A ONG Atini afirmou em nota que jamais cometeu qualquer ato ilícito. A ministra é contra a liberação do aborto, mas diz que esse tema é de responsabilidade do Congresso Nacional. Nós não vamos apresentar nenhuma proposta com relação ao aborto. O nosso ministério, especialmente a Secretaria Nacional de Políticas Públicas para Mulheres, vai obedecer o que está na lei. Nesta entrevista para o Jornal das 10 da Globo News, no dia 3 de janeiro, a ministra se queixou que as declarações dela sobre política e religião são tiradas de contexto. Estão com medo de uma pastora ministra dos direitos humanos. Não, mas como a senhora... Deixa eu falar. Então é como se eu fosse terrível. A mulher terrível por ser cristã. Então eu realmente falei, sou uma ministra terrivelmente cristã. O Estado é laico e nós vamos respeitar a laicidade do Estado. Ninguém está impondo religião. Para o cientista político Carlos Pereira, da Fundação Getúlio Vargas, ao falar de religião no cargo de ministra, ela não consegue separar uma coisa da outra, mesmo que diga o contrário. Até esse argumento da ministra é um argumento político. Ela está tentando se eximir das críticas que foi objeto diante das suas declarações. Isso faz parte do jogo. Eu acho que é muito difícil você separar ideologia, crença, da atividade política propriamente dita. A última polêmica ocorreu com a divulgação do vídeo em que ela questiona a teoria da evolução, que trata do desenvolvimento da vida na Terra. Reconhecida mundialmente pela ciência, a teoria diz que seres humanos e outras formas de vida sofrem mudanças evolutivas de uma geração para outra a partir de ancestrais comuns. O vídeo foi gravado em 2013. A igreja evangélica perdeu espaço na história. Nós perdemos o espaço na ciência quando nós deixamos a teoria da evolução entrar nas escolas, quando nós não questionamos. Em nota, o Ministério da Mulher diz que a declaração ocorreu no contexto de uma exposição teológica e não tem relação com as políticas públicas. Para o presidente da Academia Brasileira de Ciências, não há problema nenhum em a ministra ser cristã. O que não pode é a religião governar a ciência, porque são elementos distintos da experiência humana. Não é uma competição aí, né? Até porque são maneiras diferentes de ver o mundo. Então, acho que isso deve ser bem entendido, né? Não é uma competição. Você tem o domínio da religião, que é o domínio da fé, né? E tem o domínio da ciência, que é o domínio da experimentação, do teste, da dúvida, né? Da discussão, da superação de teorias por outras mais avançadas, que englobam as anteriores, né? Mas que nos permitem ver mais longe.
são maneiras muito diferentes de ver o mundo. Senhor Jesus Cristo,